Olá, amigos do vinho. Estamos aqui mais uma vez para um novo podcast, um encontro semanal e hoje trazendo novidades bacanas, novidades interessantes para o mundo do vinho para compartilhar com vocês, tá? Trazendo um convidado especial que vai fazer parte desse nosso bate-papo aqui. Então, acompanhe a gente, siga aí para que a gente possa ter um momento especial das nossas vidas no mundo do vinho, tá ok? Então vamos fazer um brinde para começar aqui. Olá. Aqui. Saúde. Maravilha, saúde. Nosso convidado especial, Guilherme Leonardo. Tudo bem, Seja Valdir? bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui. Vamos trocar muitas ideias aqui, bacana. Com certeza. Maravilha. Ana, nossa parceira de sempre aqui, maravilha. Seja bem-vinda também nesse momento especial aqui das nossas vidas aqui. Tá bom? Valdir. Maravilha. Gente, assim, ó, a gente vai conversar muita coisa bacana hoje porque o mundo do vinho abre muitas fronteiras, né? Pensando assim, né? O Brasil, é bom morar no Brasil. O Brasil é um celeiro de opções de vinhos porque a gente recebe vinho do mundo inteiro. Temos condições de trazer hoje a oferta de vinho é muito boa que a gente tem do mundo inteiro. Então, temos vinhos, dá para escolher o país que a gente quer degustar. Alguns países você visita e eles só têm vinhos deles, praticamente 80% e alguns rótulos fora. E o Brasil não, o Brasil tem uma opção muito bacana de rótulos. E o Guilherme tem uma vivência fantástica, né, na estrada, não só Brasil como fora. Vamos falar um pouquinho dele. Ele é um empresário do mundo do vinho, da opção viagens, né, que vai falar muito sobre isso, vai falar muito sobre a questão, ele também é um tradutor, falando idiomas, né, italiano, inglês, né, então isso é bacana, vai falar um pouquinho mais sobre isso, e vamos brindar também com um vinho italiano, que hoje excelente escolha a propósito. É um Primitivo de Manduria, que é um lugar bem bacana, também você pode comentar mais sobre essa região. E Ana também, fique à vontade com relação a algumas perguntas, alguns comentários, queira questionar e falar, sempre é bem-vindo. Me fala um pouquinho, Leonardo, então, dessa vida aí enogastronômica, enoviagem, né, enoturística, né? Tudo certo, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradecer ao Valdir pelo convite. Ele sabe que pode contar comigo sempre para falar desse assunto, porque falar de viagem, de vinho, de gastronomia é um prazer, né? Bom, eu, apesar da pouca idade, meus amigos falam que eu tenho a alma de uma pessoa de 80 anos, né? Porque meus gostos são todos relacionados a isso e eu tive sorte, né, de ter uma família que sempre valorizou muito esses momentos juntos, viagens juntos, né? Então, a minha curiosidade pelo mundo do vinho começou como criança, né? Meus pais, a gente sempre viajou para a Serra Gaúcha, praticamente todos os invernos, natais e etc. E eu mesmo, como menor de idade, acompanhando-os, né? Eu via que sempre tinha uma vinícola envolvida, um restaurante, uma degustação, um negócio. Eu falava, pô, isso aqui é interessante. Como é que os adultos gostam tanto, né, dessa experiência? Deve ter um charme. E aí depois, quando me tornei maior de idade e comecei a beber, aí eu captei a ideia, né? Uhum. E principalmente porque o vinho é uma bebida que inspira esses momentos de intimidade, de prazer, de degustação, né? Então, começou de fato com a família, depois com o tempo, né? Os meus amigos, tenho sorte de ter muitos amigos também que gostam de vinho, então é sempre uma ocasião, né? Uhum. Para a gente se encontrar. E sem falar da democratização do vinho recente, né, Valdir? Que a gente tem, assim, não é o que há um tempo parecia ser uma coisa meio até inacessível, né? Algumas pessoas ainda acham o vinho uma bebida um pouco mais requintada ou demais. Cabe em todas as ocasiões, né? Eu falo que o vinho ele pode ser servido na coração de um rei ou no estádio de futebol, que vai ter o vinho certo para cada ocasião, né? É verdade. E aí, a partir disso, na vida, eu meio que deixei de lado as outras bebidas e comecei a focar no vinho, estudar o vinho. E estamos aí, né, Valdir? Estamos aí tomando vinho há alguns anos já e, como tu falou, viajando, buscando vinhos que são particulares, experiências que são particulares, né? Uhum. E a partir disso, cada vez mais aprendendo sobre esse mundo fantástico e infinito, né? Que é o mundo do vinho. Isso é bacana, que é infinito. O vinho, a cada 750 ml começa tudo novo, né? É verdade. Uma nova história. E às vezes numa garrafa você se surpreende que a primeira taça ela te dá uma impressão, a segunda é diferente, a terceira, a quarta taça, na própria garrafa você viaja de forma muito diferente. E nesse mundo
maravilhoso. O enoturismo tem crescido muito no mundo. Ele já existe há muitos anos. O que é enoturismo? É viajar em função do vinho, viajar em busca do conhecimento, busca do vinho, busca do entender da gastronomia do vinho. Então, essa ideia do enoturismo. O que é? É viajar através do conceito vinho. E as pessoas fazem isso muito, tanto aqui dentro do país quanto fora. Então vão... depois o Leonardo vai contar sobre as suas experiências nesse ponto, mas é isso, é sair daqui com um propósito, com um objetivo. Ir até uma certa vinícola ou uma certa região, identificar e entender sobre aqueles vinhos, sobre aquela cultura que está muito ligada a essa cultura. Se você vai a Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, desde 1875 começou essa história do mundo vinho no Rio Grande do Sul, e você tem enraizado naquelas famílias que vivem disso. Eles têm uma paixão 24 horas pelo vinho, de uma maneira incrível. Então isso faz com que é uma mudança gritante quando você chega nesse lugar com toda essa história. Então é muito interessante isso. E que legal, como vocês falaram, vai de geração, passa de pai para filho. Não, justo. Geração vai muito mais que isso. Se falar de uma vinícola italiana, Antinori, nós temos 26 gerações dessa família. São mais de 600 anos de uma família, que é uma família que está enraizada na Toscana, vinícolas lá, e está espalhada pelo mundo. Tem na Califórnia, tem no Chile, outras regiões da Itália. Então você vê que a questão da família no mundo do vinho, ela se estende, vai muito longe, né? É isso mesmo, e assim, é fantástico você ver essa mudança. Até o Valdir, além de tudo, é meu amigo da mesa do vinho, né? E eu já comentei que há um tempo eu tinha uma preocupação com o mercado do vinho, né? Porque quando a cerveja artesanal entrou, de fato, assim, invadiu há uns anos atrás o mercado, antes a gente tinha algumas marcas, depois tem milhares, né? Me preocupei, porque eu pensei assim, cara, mas será que as vinícolas vão ter condição de resgatar esse público do jovem, que está tomando muito mais cerveja do que vinho e etc. E uma vez eu questionei o Marcelo Salton a respeito disso. E ele me disse que, ele falou assim, olha, esses ciclos são naturais, aconteceu nos anos 70, aconteceu nos anos 80 com o gin, e que perdeu, agora o gin voltou, então tá tudo certo. E eu tenho notado que as meninas, assim, a juventude está tomando muito vinho. Antigamente o vinho era pro jantar, hoje você vai numa balada, nas festas, tá? As pessoas estão tomando espumante, na piscina estão tomando vinho, na praia, porque é muito cômodo, né? Na praia você vai, leva um vinho branco ali, leva um espumante, dica, leva um espumante, não precisa nem do abridor levar, né? Leva ele gelado, as tuas taças e tal. Então assim, é uma coisa que não tem. Eu acho que, além de a gente falar que a quantidade de vinhos que podem ser acessados é infinita, eu acho que é uma bebida que não tem fim. É uma das mais antigas da Terra, né? E tá aí há milhares de anos na sociedade, se modificando, se aperfeiçoando, melhorando muito. A gente pode até falar disso, né, Valdir? A qualidade do vinho do Brasil nos últimos 15 anos assim, disparou. Nós não tínhamos mercado para competir com o mundo. Enquanto a gente fala de França, Itália, Portugal, Espanha, mesmo Argentina, que tem vinho de altíssima qualidade há muito tempo, o Brasil estava muito atrás dessa turma, né? Hoje em dia, principalmente enquanto eu morei lá, você comentava que era do Brasil, eles citavam marcas e vinhos do Brasil, tendo um mercado europeu que tem vinho de altíssima qualidade para um preço para eles muito mais acessível, né? Não tem tudo transporte, tributação e etc. Eles consomem vinho brasileiro mesmo assim. Então, assim, a nossa qualidade já é reconhecida no mundo, né? E falando, né, Valdir, do enoturismo, tá aí uma excelente possibilidade para quem nunca fez uma viagem enoturística. Tu falou de Bento Gonçalves. A gente está aqui, pode ir de carro para lá, passar um final de semana, curtir as vinícolas, entender essa história, essa cultura. Porque a viagem do enoturismo, Ana, não é só para você ir lá e tomar o vinho ou descobrir o vinho. Claro, esse é o pilar da tua viagem. Você vai fazer ela voltada a isso. Mas tudo que está por trás disso, da cultura, do local, das gerações, então você vai visitar uma vinícola, eles vão repassar o histórico daquela família, da imigração, como aconteceu. Aí você termina numa degustação com uma harmonização gastronômica que pode ser fantástica. Depois tem a música, depois tem a dança. Então, assim, é um pacote completo que conta a história de uma região, e é sempre assim no mundo todo, né? Os lugares alguns dos mais curiosos que eu já visitei, assim, tinha uma vinícola local. Então, você fala assim, mas até comentei com o Valdir, no México,
Você já tomou algum vinho mexicano? Não. Eu nunca tinha tomado até Pisalá também. Eu falei, cara, mas o México não produz vinho. Cheguei num restaurante, cheguei lá, a carta é vinhos nacionais. Eu falei, mas olha, que interessante, né? Então, assim, e lógico, tem todo um terroir deles, um estilo deles, é uma coisa muito particular. Então, você entende e combina com a comida deles também, né? É essa a ideia. E com o clima. Então, é tudo assim, tudo meio interligado, sabe? Da mesma forma que você tem vinhos de altitude, de montanha, que são vinhos poderosos, encorpados, vinhos de inverno. Você vai para regiões mais litorâneas, você tem excelentes vinhos frescos, brancos, rosés, para você comer com camarão, com alagoas. Então, tudo interligado. O vinho é impressionante por isso, porque você tem a opção de você provar em qualquer circunstância nisso, né? Você vai falar em enoturismo, você visita a vinícola, eles te mostram o processo, o vinhedo, como faz todo o processo desde colheita, vinificação, o vinho pronto. E aí serve uma refeição local. Isso é muito bacana, porque você tem a cultura do local, da região, traz muito presente. Você vai a Bento Gonçalves, você traz toda aquela cultura italiana forte, ligada a esse mundo do vinho. Falando aqui de Bento Gonçalves, você vai aqui em Santa Catarina, você tem essa cultura catarinense, serrana, a comida, a culinária, tempero, tudo isso está relacionado. E tem um vinho que harmoniza. Então, e o ideal é isso, harmonizar vinho com o local. Tipo assim, o vinho do local com o prato do local, né? E juntar esses dois pontos são muito importantes. Dentro do enoturismo, algo que cresceu muito também foi a questão da visitação nos vinhedos. No passado não se dava tanto valor a isso, mas hoje não. Você visita o vinhedo, você vê o tipo de solo, você vê o tipo de poda, vê o tipo de condução da vinha. Anos atrás, você fala do Rio Grande do Sul, anos atrás o Rio Grande do Sul plantava um sistema latada, que é um sistema tipo um estaleiro, as uvas plantadas de forma que produzia muita uva, mas a qualidade para fazer vinhos era aquém. Então mudou esse cenário, houve assim, a questão de uns 20, 30 anos para cá que mudou esse conceito. Mas o crescimento gigantesco de 15 anos para cá é incrível como mudou o cenário. Hoje a gente compete a nível internacional de maneira fácil, franco. Pode chegar e põe um vinho nacional na mesa que tá tudo certo. A gente não passa vergonha em lugar nenhum no mundo. Eu já apresentei vinhos da Serra Gaúcha para amigos estrangeiros, franceses, espanhóis, e um deles, que é um corte quase bordalês, que é um vinho da Miolo, um dos ícones da Miolo, que é um Merlot, né? Merlot Cabernet Sauvignon. O francês que tomou falou assim, olha, esse vinho, esse Merlot, certamente, se ele tivesse as cegas, eu diria que é um baita Merlot francês, pela sofisticação, pela delicadeza, aroma, evolução. Então, assim, a gente não fica atrás de ninguém. Eu sou, assim, um defensor da espumante nacional, né? Eu acho que se a gente tem que apresentar um vinho fora do Brasil, tem que ser espumante. Porque o nosso clima ainda, assim, o clima, lógico, favorece, mas como tu falou, Valdir, há que ter um trabalho muito grande para tu fazer um tinto brilhante. Existem inúmeros, né? A gente já comentou. Mas com espumante a gente parece uma mão de Deus assim, em cima, que a gente faz muito espumante, muito bom, com uma excelente qualidade e começando com espumantes acessíveis. A partir de R$25 tu tem ótimos espumantes nacionais. Exatamente. E essa vantagem do terroir brasileiro, que facilita a produção de espumante em larga escala, em grande quantidade de alto padrão. Diferente dos vinhos, que é um desafio maior, é uma luta, é uma briga para que o enólogo lá e o viticultor produza vinho de alto padrão nos vinhos. Os vinhos acabam sendo um pouco mais de sofrimento para eles desenvolver um bom vinho. E o espumante não, o nosso espumante nacional está muito bem nesse sentido, muito bem equiparado a nível França, né? Que seria o champanhe francês. Então a gente está muito próximo dessa linha, então é bacana. Então sempre valorizar o produto nacional. Mas vamos invadir fronteiras agora? Vamos pensar na Itália. Me passa um pouco da tua experiência, da tua vivência na Itália, se viveu um período lá. E qual a região que você viveu lá mais próxima? Então, Valdir, eu fiquei por 8 meses na Itália, eu fui fazer uma parte da minha graduação de Direito lá, né? E eu morei numa região chamada Marche, que ela é uma região pequena, pouco populosa, mas muito tradicional, né? Na produção de vinhos e azeites. E essa região, ela fica na panturrilha da bota, na Itália, né? Então, entre Roma e Florença, mas do lado do Mar Adriático. Eu fui para lá, então, estudar Direito, uma faculdade tradicionalíssima de Direito, fundada em 1230, 1240, tem mais de 700 turmas de Direito já formadas, e na parte de Direito Internacional, né? Que é onde eu pretendo atuar. E, enfim, estando lá, se abre um outro mundo, né? Porque na Itália há milhares de variedades de videiras nativas.
E cada região defende muito a sua variedade. Então, assim, é lógico que há interferência. Você vai encontrar Cabernet Sauvignon na Itália, você vai encontrar Merlot na Itália, mas eles têm um apreço muito grande pelas nativas. A região onde eu morei, então, na parte central da Itália, a uva, a estrela é a uva Verdicchio, que é uma uva branca. Dá um vinho, assim, que é o meu branco favorito, porque ele é super refrescante, tem um limão. Quem puder comprar para experimentar pro verão é espetacular. Vai muito bem com frutos do mar, com peixe. Então, olha só, né? Uma região litorânea, de baixa altitude, com o mar Adriático ali do lado, que dá frutos do mar fantásticos, o vinho vai ali e acompanha perfeitamente. Nos tintos, nós tínhamos bebido muito Sangiovese Montepulciano. Por estar ali na fronteira com Abruzzo, que é a região logo abaixo, antes da Puglia, onde nós estamos tomando esse maravilhoso Lucarelli hoje, vinícola tradicionalíssima. A região Abruzzo é da onde é nativo a Montepulciano, né? Então, assim, a gente tomava 90% Montepulciano e Verdicchio, 10% o restante. Agora, na Itália, a cultura do vinho, além do vinho ser considerado alimento para fins fiscais e, enfim, né? Então ser muito acessível, os italianos tomam mais vinho do que água, sabe? Almoço, jantar, né? Como eu disse, tem vinho para todo tipo de ocasião. Tem o vinho do dia a dia, tem o vinho de uma ocasião especial, vinho de final de semana, vinho de visita, né? Então, assim, lá, eu morando com italianos, eu morei com 4 italianos, dividindo o apartamento, né? Eu via isso. Eles eram italianos do sul, né? Calábria, Sicília. Então, eles cozinhavam pra caramba. E, assim, todo dia era tomar... Nós morávamos em 4, era pelo menos 4 garrafas de vinho. Porque vai uma no almoço, 3 na janta, ou 1,5 no almoço. Então, assim, é uma coisa que te invade, sabe? E aí você começa a entender que, poxa, eu comecei a viajar pela Itália nos finais de semana... E aí você via que, poxa, você ia para a Úmbria, 100 quilômetros depois da minha cidade, Assis, Perúdia, e você já tinha uma outra gama de vinhos de médio corpo, alto corpo, baixo corpo. Então, assim, se só falando da Itália, de um país infinito, a gente for começar a falar, né, de França, de Espanha, de Portugal... Então, o que é baixo corpo e que tu falou, alto corpo? Então, assim, a gente pode considerar um vinho de alto corpo um vinho que tenha uma potência maior, que demande um alimento mais condimentado, um vinho que seja um vinho que eu gosto de chamar também, às vezes, de vinho de inverno, que é aquele vinho que você vai comer ele com uma carne vermelha, muito bem temperada e tal. Um vinho de médio corpo seria... Esse nosso que a gente está tomando hoje aqui, tá um vinho de médio corpo, né? Ele iria muito bem com uma carne, mas também ele tá bom aqui pro bate-papo, né? E um vinho de baixo, ou corpo curto, leve, é um vinho branco, um rosé, apesar de ter brancos de corpo médio, né? Em geral, são esses vinhos mais fáceis, descomplicados, que eles não vão mudar tanto na taça, tu não tem que se concentrar tanto para beber ele, porque tem vinho que é duro. Aí tem uma outra coisa que a gente fala, né, Valdir, também, mas que vinho duro, né? Difícil de beber, porque é muito encorpado, muito estruturado, e a Itália produz vinhos nessa linha. Muitos. Inclusive meu favorito, que é o Amarone, né? Amarone della Valpolicella, da região de Verona, então já no norte da Itália. Tem um vinho que eu considero um vinho de inverno, que é super potente, dá um teor alcoólico maravilhoso, que é o Amarone, meu vinho preferido no mundo, né? Até agora não tive oportunidade de tomar um melhor do que um Masi 2010, eu acho que foi que eu tomei lá. Um vinho espetacular. Agora, temos outros vinhaços italianos, né? Barolo, Brunello, né? Os super toscanos. Então, assim, também é um universo. O que eu gosto da Itália, da democratização deles, é que você vê os jovens tomando vinho no parque, no happy hour. Eu lembro, nas festas da faculdade, a galera tomava vinho na festa da faculdade. Então, tipo, você ficava assim... É curioso, né? Como que o Brasil ainda está aquém nesse ponto, né? A gente tem muito a desenvolver, muito trabalho para mostrar para as pessoas o quanto é tão bom, né? Tão viver essa cultura, é bacana viver, beber, apreciar com gastronomia, o vinho faz parte da vida das pessoas. Em outros países, aqui a gente tem muito que desenvolver ainda. Eu acredito que isso tem uma crescente, mas vamos demorar muito para chegar na Itália, mas um dia a gente chega. E assim, né, Valdir, eu acho que é muito importante que eles já entenderam o quão saudável a bebida é se consumida de maneira prudente, né? Então, por exemplo, todos os italianos... Eu morava no interior, então todos os italianos que almoçavam comigo no restaurante, era difícil você ver um que não estivesse tomando uma taça de vinho no almoço.
Porque uma taça de vinho, assim, até as pessoas perguntam, né? Mas como é que o italiano come tanta massa, tanto risoto, bebe todos os dias? É raro um que não beba todos os dias, pelo menos uma pequena quantidade, né? Eles são magros, esquios, né? Então, há alguns estudos na área que falam dos fenóis, algumas moléculas do vinho que tem, além de, claro, do trigo dele ser um trigo diferente, o vinho tem a capacidade de quebrar algumas cadeias de carboidrato. Então você metaboliza melhor o alimento, né? Tanto é que a gente pode ver essa sensação, faça um comparativo. Coma uma carne ou uma massa tomando uma cerveja e coma uma carne ou uma massa tomando um vinho. Você vai ver o desconforto que uma bebida com gás, ou mesmo uma Coca-Cola, enfim, né, traz em cima de um carboidrato. Enquanto que o vinho não, ele é macio, ele quebra, você não sente aquele... Às vezes a gente sente um balão, né? O vinho tem essa capacidade, eles entenderam isso, então eles consomem, é lógico, eles não tomam Amarone todo dia, né? Aí entra na linha da classificação do vinho mais leve, mediano e encorpado. O mais consumido de médio para leve. Exatamente. Então, exatamente. O encorpado nem sempre. Então, por quê? Porque ele pesa, incomoda, ele merece um momento de um prato mais encorpado. E não é todo dia que você tem um prato encorpado. E outra, merece tempo também, né, Valdir? Então, um vinho desse, uma safra antiga, você tem que decantá-lo, você tem que esperar ali umas 2 horas até ele estar pronto. E mesmo assim, na taça ele é duro. Você demora muito mais para tomar ele do que se estivesse tomando um outro vinho. No dia a dia, não dá para chegar num restaurante na terça-feira útil, né? E ficar esperando o teu vinho abrir. Então, você toma um vinho mais fácil, né? Mas você leva em consideração, por exemplo, um Amarone, que é um vinho já mais encorpado, mais pesado. Ele sai pronto da vinícola para ser degustado. Sim, no dia seguinte. Já pode trazer para ir abrir. Porém, ele vai ter uma evolução muito boa, 10, 15 anos sem nenhum problema. Mas paladares são diferentes nesses períodos. Então, tem gente que gosta na entrada. Já quando chegou aqui, já pode beber. Ele vai estar mais estruturado. Tem gente que gosta dele com 10 anos e tem paladar que vai com 15 anos. E isso é paladar pessoal de cada um. Então, assim, o vinho ficar melhor é relativo porque é cada um. Cada um dá seu parecer. Então, assim, ele fica melhor com 10 anos. Sim, vai ficar bem para alguém. Não para todo mundo. Então, ele tem essa diversidade de poder, está atendendo uma diversidade maior de paladares, mas porque ele tem uma evolução depois de um certo período que ele está na garrafa, na casa das pessoas. Então, guardar um vinho em casa é possível, mas desde que tenha alguns cuidados, porque ele pode morrer. Então, guardar um Amarone, que custa um valor um pouco mais agregado, e aí você guardar ele em casa por um período de uma forma equivocada, você mata o vinho, morre. Então você precisa guardar ele com um tempo, esperando o momento do teu paladar chegar no teu paladar, e aí você vai degustar esse vinho melhor. Daí a harmonização também muda. Então, às vezes, depende com o que você vai harmonizar. Na entrada, esse vinho, nos primeiros dias que saiu da vinícola, é uma história. Quando chegar a 10 anos, é um outro prato. Exatamente. 15 anos, outro prato. Então, ele vai ter essa mudança. Isso é um estudo mais aprofundado, uma complexidade mais de aromas e sabores, que você vai ter que estudar para degustar isso. Então, às vezes, tem pessoas que vão degustar um vinho desse e achar muito ruim. Nossa, não dá. É muito pesado para mim. Mas é aceitável. Não é. O teu vinho é mais tranquilo. Então... a gente tem que respeitar sempre esse paladar. Sem contar correr o risco, né? De você guardar um vinho muito especial, muito caro, vamos né, pensar assim, por muito tempo, aí o vinho, depois que ele chega no ápice dele, ele começa a decair. E aí você vai guardando. Eu conheço gente que tem um vinho especial lá em cima da TV, na prateleira lá, guardado há 15 anos, mal armazenado, como tu falou, Valdir. Então, com variação de temperatura, com luz incidindo. Esse vinho já não existe mais, você já perdeu o tempo. Então, assim, é melhor você tomar ele na ocasião que der para você tomar, né? E depois a gente trabalha, compra outra garrafa, não tem problema. O problema... Já falamos aí, inclusive, no outro episódio aqui, que a gente faz o momento. Não devemos esperar um momento especial para beber o vinho. Faça o seu momento, deguste o vinho no momento certo, que você desenvolver esse momento. Porque se você pensar assim, eu vou esperar para um momento especial. Faça você um momento especial. E aí a tua vida vai ficar melhor. Com certeza. Não guarde, né? Não guarde aí, às vezes tem dúvida. Não há tempo, a gente não sabe, sabe? Às vezes, sabe, não dá tempo, a gente não sabe da vida. Então, por isso que tem que, lógico, né? Tem que ter uma prudência, um cuidado ali, mas o ideal, como o Valdir falou, é criar os momentos. Se você não tem um momento especial, mas tem um vinho especial e abrir o vinho especial, o momento especial tá feito. Toma com alguém que você ama, uma boa companhia, escutando uma boa música, né? Tá tudo certo. Tá fácil. Tá fácil, não é difícil não. A Itália, ela é incrível. Por que a gente fala da Itália? A Itália, assim, ela tem muitas uvas que ela oferece para o mundo, que são cultivadas em outros lugares.
tem histórias incríveis, né, da região, tanto da Puglia, que a gente está degustando aqui, da Abruzzo, Toscana é incrível, né? Campanha, tem vinhos excelentes. A Toscana foi a primeira região, né, denominada DOC do mundo, né, nos anos 1700, e foi determinada então, denominação de origem controlada. Então, uma região geográfica que passou por alguns processos, umas regras de produção, e aí depois foi mudado, depois veio os super toscanos que quebraram todo esse espaço aí, né? Então mudou. O que é o super toscano? Super toscano. Super toscano foi assim os fora da lei. Nos anos recentes, não muito, né? Nos anos 1960, uma vinícola que produzia na região ali vinhos de maneira assim, na região da Toscana produz vinho, a uva usada é a Sangiovese. Sangiovese, por ter sido determinada essa regra por muito tempo, um DOC é uma denominação de origem controlada, tem regras para produzir esses vinhos nessa região, para levar o selo de produção da Toscana. Mas as regras criadas por muitos anos, nos anos 1760, foi por aí que criaram, as regras elas foram muito rígidas, impostas de maneira bastante rígida, sem muitas alterações durante a evolução dos tempos. E aí, o que acontecia? As vinícolas tinham que haver uma evolução, tinha que haver uma transformação, e as regras não eram quebradas, não tinha ninguém. Então, o que aconteceu? Uma vinícola, Tenuta de Sanguido, essa vinícola criou um novo conceito. Foi até a França, trouxe vinhos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, começou a plantar nos seus vinhedos. No início dos anos 1960. Nesse plantio, fazia os vinhos, mas os vinhos eram classificados como os vinho de távola, que eram os vinhos de mesa, vinhos simples. Não eram classificados como toscano e nem super toscano, não existia o super toscano. E aí criou o vinho Sassicaia, que é um vinho importantíssimo. Hoje, na época, era um vinho de távola, vinho simples, não tinha grande importância. E aí esse vinho é entendido como um vinho fora da lei, porque ele estava fora da lei da Toscana, mas mesmo assim sendo produzido na Toscana. Num concurso que tinha na França, ele foi participar porque no seu lote tinha Cabernet Sauvignon, e nesse lote foi lá participar onde tinha cortes de Cabernet Sauvignon. E ele ganhou esse concurso, e foi eleito o melhor vinho do concurso, esse Sassicaia. E aí mudou totalmente o cenário. Vamos olhar isso de forma diferente. Então, e aí em 1971, Antinori, uma família também marquesa Antinori, muito importante, criou o Sassalaoro, que é outro vinho importante, super toscano. E aí criaram um conceito de vinhos muito encorpados, mais imponentes, diferente do Sangiovese que era produzido lá. E aí, por isso dado o nome super toscanos, porque eles foram premiados de forma avassaladora no mundo. Onde tinha Cabernet Sauvignon que pudesse participar com o corte bordalês, que era da região de Bordeaux, eles ganhavam os concursos. Então, isso virou um conceito do super toscano. Hoje tem vários super toscanos no mundo, porque é dentro da Toscana, daquela região, que produzem esses vinhos e passam por algumas regras de produção. Também é um DOC. E aí, claro que hoje também tem super toscano feito só 100% da Sangiovese, que também tem umas regras, mas só corte não, pode ser feito um super toscano somente com Sangiovese, mas isso com o passar do tempo. Então é um vinho ícone da Itália, hoje é o vinho mais caro da Itália, um dos mais caros que tem na Itália. Tem o Sassicaia é um deles, sim, disparadamente aí no mundo aparece, né? O valor dele é em torno de 6, 7 mil reais, depende do que da safra. É um vinho que merece esse cuidado da safra, que vai ficar 10, 15 anos para ser degustado, mas aí entra a questão do paladar, nem todo mundo vai aceitar esse paladar, mas ele sai pronto da vinícola, mas ele pode ter ele tem esse potencial de guarda maior. Então esse é um super toscano, esse é um conceito. Então a Itália lança muitos conceitos, né, de vinhos, né, vinhos que são produzidos lá, né, é um jeito diferente de produzir. E isso levou ao mundo, né? Nós, brasileiros, fomos cultuados por muito cultura italiana,
trouxeram bastante essa cultura. Claro que foi modificada, transformada devido à região, ao estilo, tipo de uva, tudo isso, mas traz um pouco da raiz italiana nesse ponto aqui. E Ana, é importante dizer, né, que aí o Super Toscano a gente tem uma denominação, mas os italianos eles produzem vinho muito através de consórcios, né? Então se cria, vamos dizer assim, um nome fantasia para o vinho, como é o caso do Barolo, do Brunello, né? E as vinícolas que participam desses consórcios, então elas seguem esse rito, né, de produção e etc. E, por exemplo, o Brunello de Montalcino, então produzido também com a uva Sangiovese, grosso, na região mais ao sul da Toscana. Isso aqui é um vinho antiquíssimo. E aí, quando ele começou a ser produzido digamos assim, comercialmente há 1000 anos, 1100 anos atrás, você imagina que a globalização era quase inexistente. Então, eles produziam as barricas com um tipo de cedro nativo da Toscana, né? Uma árvore que hoje praticamente não existe, né? Agora, ela é replantada, mas você imagina quanto tempo um cedro demora para ficar adulto. E os super toscanos também fizeram isso, né? Ao invés de eles se manterem ali, eles começaram a comprar barricas francesas, de carvalho francês. Então, eles meio que internacionalizaram a produção do vinho, que antes era muito local, muito regrada. Então, um tipo de uva, no caso do Brunello, Sangiovese grosso, envelhecido naquelas 5, 6 famílias, produzido naquelas 5, 6 famílias, envelhecido naquele tipo de barrica específico, que também tem um formato diferente, que tem que seguir essa regra. Então, assim, eles são todos cheios de códigos, né? Mas aí produzem essas estrelas incríveis. E aí, lógico, você tem vinícolas na mesma região, inclusive uma dica para quem estiver viajando, né? Eu não tô afim de tomar um vinho tão caro assim. Então você pode, na mesma região, tomar um vinho que o terroir vai ser o mesmo, da mesma uva, que seja fora do consórcio, porque vai mudar um detalhe ou outro. Então, quando eu estava lá, viajei pela Toscana, né, de carro, e você vai parando nas vinícolas, nas pousadas, né? E você pode tomar o vinho da casa sem medo. Porque o vinho da casa geralmente é um vinho do padrão muito semelhante ao vinho produzido para ser engarrafado ou exportação, né? Só que eles têm um cuidado muito grande com a colheita manual, etc. Então vamos supor que a qualidade do vinho caia 20%. Só que o preço cai 90%, né? Então você está ali na casa de uma nona italiana, comendo uma massa que ela preparou, tomando um vinho da casa que é excepcional. Como o Valdir disse, pode ser da safra do ano, está pronto para consumo, pronto para beber. Além de ser uma coisa daquele lugar, quilômetro zero. Os italianos falam muito disso, de quilômetro zero, né? Então, se você vai viajar pela Toscana, por exemplo, o menu, você não vai encontrar um bife Wellington. Isso não existe, né? Mas eu quero comer um salmão. Eu sinto muito, isso não tem. Aqui a gente tem uma variedade de massas e risotos, e a região que eu morava, por exemplo, se comia muito coelho, muito pato. Os recheios e os molhos disponíveis são esses, e o vinho que harmoniza muito bem é esse aqui. E aí você abre a tua mente, vai para essa experiência, né? É incrível, incrível, tudo casa. E o que eu disse, é uma maneira, eu como morava lá, né, não podia tomar um sassicaia, né? Mas olha que interessante, o sassicaia, ele era um vinho... De mesa. De mesa, um vinho simples, de certa forma, simples porque ele não aparecia, ele era degustado, ele era apreciado somente entre as famílias, entre a família, era uma reserva de família. As pessoas degustavam o sassicaia em casa, somente ali, trocavam entre amigos, porque ele não podia, era um vinho proibido, era um vinho fora da lei, ele não podia ser comercializado naquela época. E isso tão recente, 1960, nesse ano, né? Em 1968 que ele participou do concurso e aí mudou o cenário. E era um vinho que era reserva de família, que somente a família podia degustar, porque ele não podia ser comercializado. Ou classificado como de távola, então poderia ser dessa forma. Então olha só como que um vinho que às vezes está lá escondidinho, quieto, vira um ícone internacional. Outro ponto importante em viagens enoturísticas, é bacana você fazer uma visita numa vinícola grande, vai para a Itália, vai na Antinori, por exemplo, que a vinícola tem mais de 600 anos, mas não deixe de fazer visitas em vinícolas pequenininhas, aquelas que você vai ser atendido pelo proprietário, pela família mesmo. Ele vai trazer os vinhos que ele produz e ele bebe para o dia a dia, ele aprecia aquele vinho no dia a dia, e às vezes até a gastronomia que ele está ali, então é pequena, poucas pessoas, não tem grande volume de turista, e ali você tem grandes achados. Eu me surpreendi muitas vinícolas em visitar dessa forma. Aqui você não tem tanto, claro, nem todas pequenas você vai ter a
a surpresa maravilhosa. Acesso, né? Sim, acesso e até a surpresa de encontrar bons vinhos. Mas as surpresas acontecem bastante. Você chegar e fazer uma visita numa vinícola pequena que não dava muito valor àquilo. E quando você chega lá e você degusta o vinho apresentado pelo proprietário, de maneira que ele explica exatamente a técnica que ele plantou, que ele vinificou, que ele colheu, vinificou, como o vinho chegou na garrafa, isso é diferente. É uma coisa, Valdir, que eu sempre falo para quem viaja comigo ou para quem eu dou consultoria de viagem, procure viver a experiência. É legal visitar uma vinícola industrial, de capacidade industrial grande, claro, é legal. Mas assim, você entra numa vinícola dessas, tem um funcionário que muitas vezes pode ser um conhecedor de vinho, mas muitas vezes não é, né? E ele simplesmente repete um texto decorado 20 vezes durante o dia. Quando você fala com o proprietário, você vê no brilho do olho dele, ele falando do vinho. Qual é o objetivo, por que ele fez aquele corte de Merlot e Cabernet Sauvignon? Por que aquele ano eles fizeram aquele Chardonnay e colocaram 6 meses em barrica e não tiraram do tanque e engarrafaram? Então tem um objetivo e você se sente... É muito mais afetuoso, sabe? E eles adoram receber pessoas assim, de maneira geral. Eu até hoje, as melhores experiências que eu tive, sem dúvida alguma, mesmo aqui no Brasil, foram em vinícolas familiares, né? E fora do Brasil, assim, eles ficam muito surpresos que a gente tem curiosidade de conhecer o produto deles, que você prova e você gosta. Eles te seguram, eles querem que você fique na vinícola. Mas pode ser que não tenha um restaurante na vinícola, mas eu já almocei na casa da família, o que tinha para almoço. Convida, não, você agradece o convite de jeito nenhum, vai almoçar conosco, mas o que tem hoje é massa, galinha... Tá tudo certo. Aí você degusta um vinho. É fantástico. Eu acho que tem que abrir a mente para isso, sabe? É muito bom você ir para a França e conhecer o Louvre, a Torre Eiffel, né? Mas tem uma França que não tá só em Paris. Tem uma França do interior, tem uma França do Vale do Loire, tem uma França da Provence, tem uma Itália que não é só Roma, Veneza, Milão e Florença, sabe? Ou Pisa, por exemplo, né? Tem o sul da Itália, é fantástico. As pessoas da onde vem esse nosso vinho maravilhoso. As pessoas são simpaticíssimas. A comida é incrível. E é uma história que só você vai ter. Eu falo pro Valdir assim que quando você vai a um lugar desse, eu ia muito a Roma, né? É lógico que o Vaticano é um lugar que deve ser visitado. Não tem como você não conhecer o Vaticano indo a Roma ou o Coliseu. Mas eu digo que nem de longe é a melhor parte da Itália, né? E essa história do Vaticano e do Coliseu todo mundo tem. Agora, a história que você tem de contar que você pegou um carro e você dirigiu pela Toscana, parou numa locanda, numa pousada, comeu a comida que eles comem, viu eles produzindo vinho e conversou com os familiares, jantou com a família. Ninguém tem essa história, sabe? Então, nem todo ingresso deve ser comprado em antecipação com o horário marcado pela internet. Dá para viver um pouco, sabe? E os italianos são muito leves nesse sentido, né? Os franceses eu acho que eles são mais formais, talvez até mais reservados. Os italianos, eles são mais abertos, mais afetuosos nesse sentido. Então, assim, eu tenho certeza que se você for educado, não for invasivo, né? Que eu acho que essa é a diferença que o brasileiro fala. Que o brasileiro é um povo muito dado. Às vezes a gente força uma intimidade que não existe, né? Isso é a diferença. Agora, o italiano é super simpático, super receptivo. Se ele te convidar, aceite, porque se ele te convidar, ele quer que você jante com ele, que você almoce com ele. Contando uma história rapidinha aqui sobre isso, eu fui com um pouco de medo, né? Eu fui sozinho para a Itália, então estudar, não conhecia nem uma pessoa, nem na faculdade, nem outro intercambista, nada. E eu cheguei em janeiro na Itália. A cidade que eu morei estava 6 graus negativos no dia que eu cheguei. Muito frio, neve, etc. E eu tinha alugado um apartamento, mas reservei um hotel. Cheguei no hotel 6 da tarde, noite, no inverno na Itália, eu com fome, cansado do voo, né? Falei, mas se eu dormir agora às 6 da tarde, eu vou acordar 4 da manhã destruído. Então eu vou aguentar o máximo que eu conseguir e depois eu durmo. Desci na recepção, pedi onde é que tinha um restaurante, que ela falou assim, Leonardo, você não vai encontrar restaurante aberto, mas tem um bar aqui, ó, desce aqui, dobra à direita, tem um bar ali que eles devem estar abertos. Coloquei o casaco, desci, entrei no bar, era um bar pequeno, tinha umas 15 pessoas assim. E quando eu abri a porta, assim, as pessoas que estavam no bar me olharam.
Eu tirei o casaco, pendurei, entrei, parecia um alienígena entrando no bar, né? Depois eu entendi por quê, porque o bar era frequentado só por aquelas 15 pessoas e depois por mim, né? E aí eu cheguei, sentei no balcão ali, pedi uma taça de vinho, avisei meus pais que tinha chegado e etc. E os italianos tomando vinho, e eu pedindo vinho de taça. Aí uma moça do bar, que se tornou uma grande amiga minha, veio e perguntou: você é brasileiro? Eu tava falando italiano com ela, né, até então. E aí eu falei: sim, sou. Mas há quanto tempo você tá na Itália? Eu falei: não, faz umas 3 horas. Ah, não é possível, meu Deus, você fala italiano. Já chamou a galera que tava e falou: olha, venham ver o brasileiro. Eles acharam que eu era francês, pelo jeito que eu tava vestido, casaco, cachecol, né? E porque eu não tenho exatamente o semblante típico brasileiro, né? Então a gente que é da colonização mais europeia, olho claro, né? Acharam que eu fosse europeu. Daquele momento em diante, primeiro que os italianos já me xingaram, né? Falaram: você tá ficando louco, tomar vinho de taça, tem que tomar garrafa, vamos fazer o seguinte, a partir de agora tu compra uma, eu compro outra. Fiz amigos em 2 horas. Quando eu saí de lá às 4 da manhã, nesse primeiro dia, né? Aquela neve pegando lá fora, eu já tava cheio de amigos, com janta marcada no dia seguinte na casa de um deles. Então, assim, se permitir, sabe? Viajar isso, tentar viver a cultura local o máximo que você conseguir. É lógico que os pontos turísticos de interesse são legais. Você tem que fazer, você tem que conhecer, sabe? Mas não foque a sua viagem nisso. Eu falei pro Valdir, a gente até pode ter novidades aí pro segundo semestre, né, Valdir, na questão do mundo do vinho e viagens. Mas eu digo, eu sou uma pessoa que sou terminantemente contra uma viagem em que tudo que você faz tem horário. Todo mundo no café da manhã às 8, para as 8h45 sair, porque às 9 tem um passeio, porque às 9h15 tem outro, porque... Isso é um saco, você fica só subindo e descendo de ônibus, você não aproveita nada, é uma coisa mecânica. Então é tão melhor você, sabe, você ter uma programação, claro, tem que ter reservas em coisas especiais, mas assim, não marca uma coisa em cima da outra. A nossa vida já é super corrida no dia a dia, tudo tem horário, reunião, você viaja, volta, viaja de novo. Então, assim, é muito legal você fazer uma viagem nesse aspecto no turístico, focando, lógico, na gastronomia, sem ter que sair correndo do restaurante, né? Então, você vai no restaurante, abre uma garrafa de vinho, você não tem que sair dali a 2 horas porque tem um ingresso, né? O foco sempre do enoturismo está voltado assim, a entender o que se produz naquela região, naquele local. É bom sempre fazer uma visita no site das vinícolas para entender um pouquinho do que tem, para entender melhor. Buscar, depende da região do mundo que você for, né? Se você está sozinho, você tem muita... Por si só, né? Pegar um mapa, né? Um Wine Maps, né? Você pode... isso tem na internet com muita facilidade. Ele já direciona aonde é que tem os vinhedos de forma melhor, claro, as vinícolas. Então você tem uma pré-organização do que vai fazer. Do que às vezes fazer um pacote, às vezes com um grupo que fica preso naquilo e você acaba não fazendo muitas coisas interessantes. Claro, também quando você chegar no local, no lugar que você viajar, é bom ter um motorista local que entenda a região, que entenda do que está sendo para te levar melhor. Porque às vezes você pega um táxi e não te orienta melhor. Você pega, depende do que você vai fazer, aluga um carro, você não sabe para onde andar. E outra, alugar um carro numa viagem enoturística não é a melhor ideia. Você vai beber, dirigir depois, né? Então sempre tem um motorista particular, sempre o ideal é ter um motorista pré-contratado já antes da tua viagem para se organizar melhor com relação a isso. Táxi, se ficar à mercê esperando se a hora que ele vem ou não, e não tem problema com relação a isso. E viajar de carro, não. Vinho e direção dirigir, esquece. Não combina. Então desiste dessa ideia. A única coisa que não combina com vinho. É verdade. De jeito nenhum. É verdade, não combina mesmo. E principalmente se você tá, né? A gente fala assim, se você... Não podemos ser hipócrita também, que você vai na casa de um amigo, toma um vinho e você volta para casa, né? Agora, se você tá num país diferente, onde você não tem domínio total da língua, infringir uma lei não é a melhor ideia. Legal, né? Então, cuidados que, por exemplo, assim, também nessa questão da legislação, do tal, entender, as próprias vinícolas, elas te organizam nesse ponto, elas te dão algumas direções, algumas orientações. Então, conhecer a vinícola, conhecer o site, entender se vai estar aberto, não, porque vai até um certo ponto. E chegou lá, a vinícola está fechada. Tá? E você pode olhar hoje com a facilidade de informação, né, Valdir? Você olha no Insta, olha as mais bonitas, por exemplo, para fazer belas fotos, né? Olha no Instagram ali, dá uma pesquisada. No Google Maps mesmo você pode colocar os pins ali para você fazer visita a vinícolas. De um lado, por exemplo, se você vai a Toscana, vai fazer as vinícolas da região de Siena e Arezzo,
Você vai focar todas elas no mesmo dia. 2, 3, máximo 3, eu diria. Montalcino, a mesma coisa. Pra você não ficar, sabe, viajando muito tempo. E outra, como o Valdir falou, contrata o motorista, paga a diária do motorista para você também não ter horário marcado. Olha, eu preciso de você das 8 da manhã às 10 da noite. Qual é o valor X? Pronto, ele fica à tua disposição. Você curte sem preocupação, sem hora para voltar. E potencializa muito a experiência. Pela experiência de ministrar aula já há muito tempo, então a gente orienta muito as pessoas nesse ponto, porque eles me questionam, o que eu faço, por onde eu vou, que vinho eu compro, se eu não compro. São detalhes importantes, por exemplo, visitar a vinícola. Um dos pontos importantes que eu acho que vale é que época do ano você vai. Porque você visitar uma vinícola numa época que chove demais ou esteja preparado para aquilo. Olhe o tempo, olhe a condição climática que está naquela época, programar para estar. De repente você vai numa época que tem muita chuva ou tem muita neve e você não gosta do frio para tanto, então você não vai. Melhor optar por não ir. Sempre oriento para a questão de comprar vinho. Compre de gosto e trazer muito vinho para casa não é um bom negócio às vezes. Acho. Traz menos. Porque às vezes a pessoa traz caixas de vinho, a gente tem depende tem a legislação que te permite trazer 18 garrafas, 16 garrafas. 12 litros. Então, trazer esse volume pesado, difícil, não, deguste lá, traga de repente alguma coisa assim, mas porque o Brasil já tem os vinhos, muitos vinhos tem aqui, então viva a experiência daquele ponto, traga um vinho que de repente não vai encontrar aqui, mas na maioria dos casos tem vinho que está lá e está aqui, e você às vezes só traz peso. Traga o vinho na memória, né? Traz na memória, traz dentro, é mais interessante. Legal. Um detalhe importante, às vezes viajar com a família, como seria isso, né? Como viajar com a família, então tem fazer uma programação, claro. Se isso é viável ou não, como é que seria isso, né? Como determinados pontos, né? Fazer uma viagem com a família sem você fazer uma pré-programação, organização com relação a isso. E a questão das crianças nas vinícolas, como é que é essa? Legal, isso é bem importante. As pessoas questionam muito, assim, você pode viajar o mundo inteiro com crianças sem nenhum problema. Você pode chegar. Agora, as limitações estão em algumas vinícolas. Eles não te permitem estar com criança. Você vai ter que ter cuidado, porque às vezes você está num pacote com várias pessoas e aí a criança pode ter alguns transtornos com relação ao grupo todo, então vai gerar um incômodo para as outras pessoas. Então, mas se você vai com a família, você, criança, pode. Agora, no site da vinícola, ou liga antecipadamente e questione se pode entrar com criança ou não, para não ter esse problema. Porque tem vinícolas que não permite mesmo. Não permite. Alguns países, aqui no Brasil é tranquilo. Aqui no Brasil é super tranquilo. Bem tranquilo. Mas alguns países, o Chile, por exemplo, tem algumas limitações. Alguns da Argentina aqui também tem algumas limitações com relação a isso. Então, às vezes, para não ter transtorno, chegar lá, vai até lá, visita uma vinícola tal. Eu quero essa vinícola, foi indicada. Não pode entrar com criança, você acaba sendo frustrado por isso. E Ana, tem uma sugestão boa, né? Se você for numa época boa, como o Valdir falou, por exemplo, você vai no verão para Argentina e tá com crianças, você pode, ao invés de fazer uma visita tradicional, guiada, etc., você pode marcar um piquenique na vinícola, por exemplo. Aí você fica no jardim com as crianças, eles trazem suco de uva. Isso é importante. E aí o casal fica ali tomando um vinho daquela vinícola especial que eles queriam ver, comendo queijos frios e etc. As crianças ficam na grama, podem ficar... É super comum. Aqui no Brasil também é uma coisa que está caindo bem no gosto da galera. E incluir também no pacote outras atrações para a criança. Outras atrações, exatamente. Que aí a viagem fica chata porque a criança fica, só vinho e eu não tenho nada. Então ele deve incluir outras visitações de outros lugares e é bem possível fazer isso. Então, cuidar com esse ponto. Levar a criança é possível, sim, mas nem toda a vinícola. Então, tem que tomar esse cuidado e criar atrativos para a criança também para ficar legal. Exato, senão fica muito chato, né? Porque, como eu falei, eu tive a sorte de viajar muito com meus pais para esse tipo de programa, mas eles tomavam esse cuidado. Então, na Serra Gaúcha, a gente tem, por exemplo, tem Maria Fumaça, tem toda a parte de chocolates, né? E se você vai a Gramado, então, é uma Disneylândia, né, para crianças. Então, assim, há possibilidade e tem que ver o foco também do casal, né? O casal, eu agora estou viajando amanhã, por exemplo, com casais que têm filhos. Eles falam assim, não, a gente quer uma viagem com um foco mais do casal, mais romântica, sabe? Então, as crianças vão ficar, né? Então, as crianças ficam, viaja o casal, é um estilo de viagem. Se as crianças vão junto, a gente organiza e... Pois me fala desse teu projeto aí que tá nascendo aí, a ideia de você viajar e no turismo, né? Também, Valdir. Então, né? Começa amanhã. Amanhã a gente vai dar o pontapé inicial, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos como professor de inglês, morava no Paraná, fazia faculdade lá. E aí
com esse dinheirinho que eu comecei a ganhar, eu sempre fui louco por viagens, eu comecei a fazer as minhas primeiras, né? Então ia num show aqui, num show ali, já tinha viajado internacionalmente, mas comecei a focar mais nisso. E aí, pela vivência, tive o prazer já, Ana, de estar em 25 países, em 4 continentes. Então, assim, meus amigos me pedem ajuda. Pague, eu tô indo para Dubai. O que eu faço em Dubai? Acho que tem que fazer isso, isso e aquilo. E aí, estando numa dessas viagens, eu fui passar o aniversário em São Paulo e conheci uma parceria de uma agência de consultoria de viagens em Belo Horizonte. E que a gente começou a pensar, mas se a gente fosse fazer um grupo, assim, um grupo homogêneo, pessoas com o mesmo objetivo, para ir para um lugar, um bom hotel, um bom receptivo e tal. Começamos com essa ideia, né? E a partir disso, outras consultorias foram surgindo e eu tenho um projeto disso no segundo semestre. Não só viagens enoturísticas, como casal que é de férias para Disney, posso ajudar a organizar com o maior prazer, né? Ou para a Europa, enfim, um roteiro personalizado na Itália, na França, mas a ideia é fazer sim grupos de viagem de Chapecó focados no turismo. Então amanhã eu estou indo com um grupo de mais 16 amigos para Mendoza, na Argentina. A gente vai passar ali uns diazinhos muito bons, tomando bons vinhos, com degustação de alta gama em vinícolas, né? Bons hotéis, receptivo personalizado, motorista à disposição 24 horas, que é importante, né? Eu, inclusive porque conheço meus amigos, ninguém poderia dirigir. Então, assim, a ideia é fazer, e a gente está fazendo essa para Mendoza agora, né? Mas, assim, os amigos que vão viajar comigo agora já me fizeram uma lista de viagens. Então, ano que vem deve sair França ou Itália, e aí tem África do Sul, Califórnia, Napa Valley nos Estados Unidos, né? E Espanha, Portugal, Chile. É fantástico, né? As opções são inúmeras, né? Então eu digo que você pode, se você está começando no mundo do vinho, a melhor ideia é ir para Bento Gonçalves ou ir para São Joaquim. A nossa Serra Catarinense produz vinhos de excelente qualidade. A estrutura turística está melhorando muito também nos últimos anos. É lógico, a Serra Gaúcha começou bem antes, eles estão bem à frente, né? Mas eu já fui para a Serra Catarinense, adorei a experiência lá também, né? E aí a gente tem essa ideia de fazer no futuro aí grupos de viagens entre amigos, casais, amigos e tal, grupo não muito numeroso para ficar um negócio com qualidade ainda assim, né? E fazer viagens com esse objetivo. Então, outro lugar que eu tô doido para ir é o Vale do São Francisco, na Bahia. A gente não comentou, mas eu acho que tu tinha... Você não trouxe uma Rio Sol na semana passada? Eu acho que estava em cima. Na semana passada, sim, Rio Sol. Né? Do Vale do Rio São Francisco. Vale do Rio São Francisco. Essa vinícola fica no Pernambuco, mas, enfim, na fronteira com a Bahia ali, que é uma região que é muito interessante também do vinho brasileiro, né? Isso, conseguem uma coisa... assim, fantástico, que é produzir 2 safras ao ano, né? Então, também é uma viagem interessante, super curiosa. E como eu tenho o know-how de organizar viagens, eu organizei centenas para muita gente, já fui para... Meu maior grupo já foram 26 pessoas, né? Para fora do Brasil. E eu sendo o único intérprete. Então, assim... Mas dá tudo certo. Com organização e esmero dá tudo certo. Até, de repente, a gente volta para falar dessa viagem para Mendoza, né? Com outro convidado, aluno do Valdir, que está indo comigo. Não sei se tem na tua relação ali, mas pela bagagem do mundo do vinho que eu tenho passado aí, alguns alunos têm viajado bastante nessa condição, porque a gente orienta bastante, porque eles questionam como faz para viajar. Não sei se na tua turma tem algum aluno, mas são alunos que têm essa paixão, esse gostar pelo vinho, gostar da viagem, a enogastronomia. Então isso tem uma associação bem marcante, bem presente. E eu oriento muito assim, eu quero começar por esse caminho. Por onde eu começo? Então, eu acho que uma primeira base para quem quer começar a viajar é o Brasil. Começa pelo Vale dos Vinhedos, começa por Santa Catarina. Quem está aqui na região de Chapecó pode fazer as viagens, são mais fáceis. Você vai no final de semana no Vale dos Vinhedos, você vai lá sexta, sábado, domingo, volta tranquilo, você sai satisfeito com tudo que você encontra lá. Você encontra vinhos daquela região. Você tem aqui, por exemplo, temos um vinho, esse aqui, a vinícola Amitié é amizade em francês, lá da região, ela é de Bento Gonçalves. Mas esse vinho especial, olha só que bacana, é produzido na Campanha Gaúcha, lá próximo do Uruguai. E é outra região que a gente fala muito para fazer visita. Sim. A Campanha Gaúcha. Campanha Gaúcha por quê? Campanha Gaúcha. Qual é a uva que está sendo produzida aqui? Taná. Taná é uma uva fortemente plantada e tem o melhor terroir do mundo para Taná no Uruguai. E está muito próximo do Uruguai. Então, a Taná, produzida por essa vinícola, está extraindo melhor
do solo brasileiro, próximo na fronteira onde está os melhores vinhos tannás do mundo. Então é um excelente lugar para fazer a viagem. Fora do Brasil, seguindo o próprio Uruguai, você saindo do Brasil, o Uruguai é um país próximo daqui, dá para ir de carro fácil, tranquilamente. Tem várias vinícolas, claro, sempre essa organização, programação, pensando no que fazer, entendendo dos vinhos, do que tem ali, vinícolas que vão ser visitadas. Procurar um profissional de turismo é incrível, porque a pessoa vai ter uma organização melhor da viagem. É outra experiência. É outra experiência. Certeza. É uma experiência diferenciada, uma experiência que você vai ter uma segurança na viagem. Invadindo mais aqui o sul, você tem o Uruguai, depois a Argentina. A Argentina é incrível, então tem principalmente concentrado muito mais em Mendoza, que é a produção maior deles, e onde que tem grandes vinhos, mas ali é incrível. A viagem que eu, por exemplo, tive por lá, é fascinante você encontrar uma cultura com grande quantidade de vinhos que eles bebem bastante. A gastronomia é muito focada em vinho também. Muita carne também, né? A Argentina, muita carne. Muita pizza também, que eles fazem umas pizzas diferentes daqui. Imigração italiana massiva na Argentina, né? Te dá esse paladar diferenciado. Próximo de Mendoza, você tem cidades ali próximas, né? Luján de Cuyo, que é uma região muito bacana. Vinícolas importantes que vêm para cá, né? Rucamalém, Sétima, Sotano, e tem várias vinícolas. Luiz de Bosca, Alta Vista. São várias vinícolas que são próximas ali. Mais ao sul, Maipú, que é uma outra região interessante. Tupungato, que fica já a 1.300 metros ao nível do mar. Vale do Uco, que também é fantástico. Então você tem várias vinícolas, várias regiões que você pode, próximo de Mendoza, que você consegue fazer viagem. Invadindo um pouquinho mais para frente, Chile. É importante, uma cidade, eu gosto demais de Santiago, pelo fato que em Santiago você tem vinícolas dentro da mesma cidade, você consegue fazer visitas de metrô. Você pega o metrô e vai até a rua. Deixa eu lembrar o nome de uma vinícola aqui, que é no centro ali. Undurraga, não, é Cassino Macu. Muito bacana, você vai de metrô para a 100 metros do portão da vinícola. Perfeito. E a visita guiada incrível. Mais ao sul você vai à cidade de Buin, você encontra ali Portal del Alto, Elquen, Santa Rita, Carmen. Então, incrível a quantidade. Sem contar, Ana, que você tem toda Santiago à tua disposição também. Tudo. Então, além do vinho, você vai jantar em excelentes restaurantes, ficar em excelentes hotéis e conhecer uma capital pujante como é a capital, capital do Chile, né? Na Argentina também tem outras duas regiões que também eu acho que vale a pena a gente comentar. Para quem já foi a Mendoza, de repente vai falar, putz, mas será que... Já fui. Salta, região de Salta, está produzindo vinhos de excelente qualidade e tem os vinhos da Patagônia também. Agora. É mais difícil de chegar porque a Patagônia fica mais isolada. Mais ao sul, mais isolada, mas assim, nada te impede também que você alugue um carro em Buenos Aires ou que você voe a partir de Buenos Aires até Neuquén, que é a cidade mais próxima que tem aeroporto. Principal cidade com aeroporto, né? Então, assim, realmente é infinito essa conversa. A gente vai... E se a gente falar de Napa Valley, se a gente falar de Colômbia, dos Estados Unidos e França... Nossa, o enoturismo é incrível, mas cabe a gente ter essa programação para não ter surpresas e perder tempo, né? Então, eu aproveitar o melhor dessas viagens. Então... E eu sempre falo assim, né? Porque na minha consultoria, eu não tenho uma agência de viagens, né? Então, eu vou montar a viagem e a pessoa pode comprar como ela quiser. Ela pode comprar comida, cartão de crédito, enfim. A diferença do meu produto para os demais é que, Ana, se você for no site de uma agência de viagem ali, comprar tudo pela internet e tal, você vai ser o voucher número 1415. Você não vai ser a Ana, você não vai ser o Valdir, você não vai ser o Guilherme. Ou seja, o serviço que eles prestam para ti é um serviço em massa. É uma coisa que o que eu te falei da história do ônibus lá, né? Passa o ônibus no teu hotel, para em mais 15 hotéis até chegar na vinícola. Até aí tu já perdeu 2 horas do teu dia, né? Pagou mais barato? Pagou mais barato. Mas, gente, a diferença não é tanta e o teu tempo disponível é aniquilado, né? Então, às vezes, você fazer um negócio mais particular, mais pensado para ti, sabe? Eu sempre falo para quem viaja comigo... Do que adianta eu pegar uma pessoa que não gosta de arte, por exemplo, e mandar ela para a Europa e enfiar ela em 15 museus? A viagem vai ser um saco. Se ela gosta mais de gastronomia, se ela gosta mais de música, é muito mais interessante que ela vá a um show enquanto ela está na Itália, ou muito mais interessante que ela vá fazer um curso de pastas lá.
com o italiano, sabe? Do que ficar indo de museu em museu. Eu sou apaixonado por arte. Então, toda vez que eu até vou com grupos, eu falo, galera, eu vou ao museu tal e vai me tomar 3 horas. Quem quiser, o meu pai geralmente fala, eu vou ficar no restaurante aqui da frente tomando meu vinho, você fica à vontade, pode. E tá tudo certo, né? Eu acho que é assim que tem que ser. Eu acho que a gente tem que viajar para ter o prazer de fazer as coisas e não de você ir num grupo e ficar amarrado àquela programação, né? Mesmo agora que eu tô viajando com um grupo, todo mundo é diferente, são 16 pessoas, uns gostam mais de uma coisa, outros gostam menos, tá todo mundo sabendo que tá todo mundo livre. Se a galera quiser ficar até as 2 da manhã no restaurante tomando, ou outros quiserem ir para casa mais cedo, o motorista está à disposição, ele leva a galera pro hotel, quer descansar mais. Cara, cada um é cada um, né? Por isso que eu acho que vale a pena essa personalização. Assim como cada vinho é um vinho... É ele. É ele, não tem outro. Cada viagem também tem que ser, sabe? Você não vai... Cada um tem uma sensação diante de uma experiência. Então eu acho que não tem como colocar todo mundo no mesmo pacote. Não tem como colocar todo mundo na mesma programação engessada e todo mundo ser satisfeito, sabe? E eu conheço a nossa rotina, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade muito pujante, muito viva, né? A gente está o tempo todo ocupado, né? O que você não quer quando você viaja é perder o teu tempo fazendo uma coisa que você não gosta, né? Então, é otimizar esse tempo. Eu tenho muitos clientes que chegam para mim e falam assim, Gui, eu preciso viajar, mas eu só posso ficar 6 dias. Eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Olha, então assim, ó, se você só pode ficar 6 dias, o que tu acha da gente fazer 70% disso com qualidade e tu deixa os teus 30% para a próxima oportunidade que tu tiver no final de semana? Porque não dá para, sabe, né? O que eu digo, essa correria, na minha opinião, não é legal, não é bem-vinda. E quando você vai fazer uma viagem que você desprende orçamento, tempo e energia, tu tem que tirar o melhor que tu puder dela. Tá? Eu acho que esse é o segredo, assim, para fazer uma viagem de qualquer maneira, mas a enoturística principalmente. Né? Se você... o nosso grupo, por exemplo, que está embarcando para Mendoza amanhã, a gente vai tomar vinhos assim que são estrelas nessa viagem. Porque é uma viagem que todos foram comunicados que vamos tomar vinho, né? Então, ninguém está indo lá esperando uma coisa, para Mendoza principalmente, a gente vai para Buenos Aires depois, mas esperando algo diferente do que uma experiência enogastronômica. Esse é o foco. Tudo que vier de apêndice a isso, extra, lucro, né? Então, acho que isso tem que ficar muito claro, né? E eu conversei com o Valdir, por ele estar no meio há muito tempo, e ele sempre fala, a gente podia pensar em algo. Fiquem ligados nas redes sociais aí do Valdir, que acho que pro segundo semestre a gente vai ter novidades aí para todo mundo. Que bacana. Já tô curiosa aqui, que spoiler. Legal, que bate-papo bacana, né? Olha só como evoluímos bem, né? O tempo passa aqui, a gente conversa e se deixar, nós somos longe aqui, né? Isso eu não tenho dúvida. Mas com vinho, então fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas eu fico muito feliz da tua presença aqui, Leonardo, pelo fato de trazer esse conhecimento, trazer essa experiência. E poder estar compartilhando com a gente, com o pessoal que está assistindo, que está vendo a gente, está ouvindo a gente aí. Isso é bacana, que às vezes as pessoas têm a dúvida e não sabem onde buscar. Então aqui a gente vai poder ajudar nesse sentido. Eu tenho ajudado meus alunos nos cursos que tem, inclusive hoje aula de novo, todo dia tem aula, é bacana, isso é bom, espero que continue assim para que eu possa ajudar essas pessoas a entender mais do mundo do vinho e poder fazer cada vez mais o consumo ser mais no dia a dia das pessoas. Então esse é o meu objetivo. Vamos continuar ajudando pessoas, vamos continuar trazendo convidados aqui para a gente poder enriquecer cada momento desses do nosso podcast aqui. Falo a todos vocês aí para acompanhar a gente aí, siga a gente aí, curta a gente, siga a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, nas redes sociais onde tiver, clica lá que a gente vai estar falando sobre o assunto. E outra coisa, detalhe, gente. Tem dúvida? Me chama aí que a gente pode te ajudar no que for necessário. Se eu não souber, eu vou buscar onde tiver para poder responder a todos da melhor maneira possível. E a galera que está seguindo, né? Você, Valdir, nos streamings aí, faz o download do podcast. Quando estiver indo para Bento, indo para Serra Catarinense, vai ouvindo. Você já vai chegar lá mandando afiado pro mundo do vinho. Vai chegar metendo marra. Maravilha.
Então é isso, eu acho que para nosso encontro temos que fazer mais vezes, eu acho que vai ser um prazer, vai ser um prazer. Satisfação imensa ter aqui. Ana, também obrigado pela presença aqui. E eu espero nós nos encontrar mais vezes aqui para a gente falar sobre vinho, beber vinho e compartilhar conhecimento. Com certeza. Legal? Fazer um brinde para fechar aqui. Vamos. Pá. Saúde. Saúde.